estamos de volta com você hoje. Nós estaremos falando sobre a mãe de todos nós, que foi Eva. Em Gênesis capítulo 4 registra essa história. E é interessante nós começarmos dizendo que as famílias elas são parte do grande plano de Deus. Na realidade, Deus é o autor da família. Deus é o grande que fez, né? que criou esta tremenda unidade, né? Entre um homem e uma mulher, e aí os filhos que vêm dessa união. Então a família é um projeto, podemos dizer que é uma invenção criada por Deus. Vamos falar hoje sobre uma mulher que dizem ser, né, a Bíblia diz ser a mãe de todos nós. Em Gênesis, no capítulo 4, diz assim, na realidade é Gênesis capítulo 3, versículo 20, fala assim: e deu Adão o nome de Eva, a sua mulher. E deu o homem, Adão, né, o nome de Eva, a sua mulher. E a Bíblia fala, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Então, ele deu esse nome a ela, não é? E nós podemos entender também que nós hoje vamos aprender algumas coisas com esta primeira mãe, que passou por momentos de muita alegria, mas também, como você e eu, passou por momentos de aflição, de dor e também de desesperança. O que ela nos ensina através da esperança? O que ela nos ensina através da sua dor? E o que ela ensina através da sua vida, né? Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala assim para nós, no primeiro versículo: coabitou o homem com Eva, o homem Adão, né? Sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a um filho, chamado Caim. Então ela disse, interessante as palavras que Eva fala: adquiri um varão, né? Adquiri um homem, um menino, com o auxílio do Senhor. Tremenda essa palavra, uma palavra de esperança. O que Eva tinha quando Eva recebeu esse primeiro filho nos seus braços, quando ela, não é, foi mãe pela primeira vez? Na realidade, ela foi a primeira mãe, não é? E ela foi a primeira mulher. Tudo começou, Gênesis é o livro dos começos, dos primeiros, né? Então, quando ela segura aquela criança nos seus braços, o sentimento que invade o coração dela é o sentimento que invade o coração de toda mãe. Ela tem esperança para aquele filho. Ela projeta planos e alvos, projetos de vida, não é? E ela fala com tanta alegria, com tanta esperança: eu adquiri, eu recebi das mãos de Deus um menino, um homem. Ela fala que a palavra um varão, e ela colocou um nome neste varão de Caim. Mas se nós compreendemos um pouco melhor essa história e entendermos um pouco mais sobre Eva, vamos para o começo de tudo. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, olha só o que diz para nós: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os céus e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só o que Deus agora fala também na sua palavra, para você entender, porque aqui fala que Deus criou o homem e a mulher, conforme a imagem dele. Não é só o homem, é a mulher também. Nós fomos feitas, todas as mulheres, e eu estou falando com as mães, foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Mas especificamente, nós podemos entender a criação da mulher
está registrado aqui no capítulo 2, de uma maneira mais específica. Veja comigo o capítulo 2, começando aqui no versículo 18, que fala assim da formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer então uma auxiliadora que seja idônea, que esteja ali do lado dele. Havendo Deus então, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo, né, todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver se ele chamaria, daria um nome a esses animais. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais, né? E nesse mesmo versículo, Deus fala: todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Ele estava se sentindo só. E no versículo 21, então, diz a palavra: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e trouxe ela. E disse o homem, quando ele recebeu esta mulher: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha que coisa linda, né? Ele está dizendo para nós então de que Adão foi criado primeiro do pó. É bem específico. E aí Deus faz que um sono muito profundo venha sobre ele. Ele adormece. Algumas pessoas falam que é a primeira cirurgia sem anestesia, mas como se fosse uma cirurgia. Ele abriu ali o lado, né? Alguns dizem que é o lado do coração, ali, né? Bem perto ali. E ele tira aquela costela e dela ele forma uma mulher. E quando ele entrega essa mulher para Adão e fala que agora é sua esposa, né? Ele fala: olha só, nós somos uma só carne, não é? E eu creio aqui, quando ele fala isso, que Deus está dizendo o seguinte, não é? E aí fala: e o homem deixará, né? Está bem aqui o versículo 25, 24. Por isso deixa o homem seu pai, a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Os dois se tornam um. E a gente vê aqui a seriedade de um compromisso, de um casamento, de que os dois juntos se formariam um só corpo. Os dois, um deixando o outro, né, estariam se juntando. E aqui fala para nós de que é um compromisso. E não é um compromisso assim, vamos ver se vai dar certo. Não, um compromisso de uma vida inteira. É assim que Deus criou o casamento. Deus não criou o casamento para ser algo temporário, mas Deus criou o casamento para ser algo contínuo, algo que somente a morte viria separar. Está entendendo? E aqui, essa figura de Eva e Adão juntos, né, o casamento, a unidade, também podemos dizer que é assim que é com a igreja. Nós somos a igreja e Jesus é o nosso noivo, Cristo e a sua igreja. Está entendendo? Então é algo muito tremendo aqui, é como se fosse um símbolo, um paralelo de que, já apontando, mostrando nessa unidade, nessa união, né, para a vida inteira. Já mostra também aqui a figura da unidade de Cristo, né, que é o noivo com a sua igreja. Mas na sequência dessa história, só para você entender um pouco sobre Eva, que é a mãe de todos nós, que ela foi criada, ela foi tirada da costela de Adão, mas depois de um tempo, eles foram colocados no paraíso, um lugar muito lindo, mas veio o pecado entrou no mundo, através da tentação. Ela foi tentada, e ela cedeu, e ela chamou Adão, e ele também cedeu. Então eles pecaram. Aqui a Bíblia fala que além deles terem pecado, o pecado fez com que eles caíssem, a queda do homem, uma separação de Deus. Mas no meio de toda essa tristeza, de toda essa separação, onde o pecado entra e Adão e Eva têm que sair daquele lugar, que era o Jardim do Éden,
E aí foi colocado um anjo com uma espada, né, na mão, ninguém podia entrar mais lá. E eles saíram. Eles descobriram também, começaram a abrir os olhos dele da situação deles. Mas foi feita uma promessa ali. Uma promessa de redenção. Uma promessa de salvação. Uma promessa de restauração, cura, libertação, de vida nova, de uma vida eterna. Algo tremendo. Deus já tinha planejado e falou, não, eu não posso deixar um homem que eu amo, que eu criei, sabe, distanciar de mim, porque o pecado distancia, o pecado afasta, o pecado separa o homem de Deus. Deus é santo. E Deus, então, naquele momento faz uma promessa. Está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, está falando aqui para a serpente, está falando para Satanás. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E quando Eva vê essa palavra, ela deve ter pensado, no momento que ela segurou aquele bebê e falou, eu adquiri do Senhor este bebê, que foi seu primeiro filho, Caim. Ela deve ter pensado, é ele que vai pisar, né, naquela serpente. Mas a verdade é que essa promessa feita por Deus não iria ser cumprida por Caim. Essa promessa feita por Deus se cumpriria em Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpriu essas palavras, cumpriu esta promessa. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Ele cumpriu esta promessa. Foi cumprida em Cristo Jesus. Mas, claro, toda mãe, quando pega o seu filho, né, ela vai falar, não, mas aqui essa palavra foi falada para Caim. Mas não foi. Essa palavra foi cumprida, quem a cumpriu foi Cristo Jesus. Vamos voltar aqui então agora para Gênesis capítulo 4, porque hoje, afinal das contas, estamos falando sobre a mãe de todos nós, que é Eva. O primeiro nascimento é registrado, não é? Era uma nova experiência, uma nova alegria, era algo novo para Eva, como que é para toda mãe de primeira viagem, não é? Eu acho que uma das coisas mais tremendas da minha vida foi ser mãe. Eu lembro o primeiro dia, eu lembro a época que meu filho nasceu, foi uma época de muita tristeza no Brasil, porque 3 dias antes havia falecido o primeiro presidente que o povo elegeu. E a gente estava tão alegre, nossa esperança foi embora, morreu. E eu estava muito triste, mas olha, eu vou te confessar, 3 dias depois nasceu meu primeiro filho. Toda aquela tristeza foi embora, com o nascimento do meu primogênito. E de cada filho. É uma experiência ímpar. E Eva viveu essa experiência. E a esperança que vem com ela. O que você projeta quando você tem um filho? A desgraça, a tristeza? Não. Você projeta o futuro, as bênçãos, o desenvolver, né, de um talento, de uma vida, de um filho que você projeta tantas coisas tremendas sobre a vida dele. E aqui fala para nós que ela teve esse filho, ele deu seus primeiros passos, né, suas primeiras palavras. E aqui fala também que Eva tem outro filho e filhas também. Tem aí Abel, que é o seu outro filho, e Abel era um pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Mas como em todas as famílias, esta não estava imune à dor e nem ao sofrimento. E o sofrimento chegou, a tristeza chegou, a decepção chegou no dia que um irmão, por inveja, por maldade, tira a vida do seu outro irmão. E aí nós podemos ver com certeza, a Bíblia não fala, não registra como Caim matou Abel. Não diz se foi uma facada, se foi uma paulada, se foi de uma outra maneira, qualquer que seja. Mas nós podemos entender que se fosse uma punhalada ou uma facada, aquela facada que matou Abel, com certeza apunhalou o coração de Eva também.
se fosse por uma paulada que ele morreu, com certeza ela sentiu aquelas dores também. A dor de perder um filho. Na realidade, a dor de perder 2 filhos. Porque ele foi colocado sobre ele como se fosse uma praga. E ele então seria aquele homem que sempre estaria fugindo, sempre estaria correndo para não ser pego. Então, distante também, haveria de se distanciar da sua família. Já pensou que golpe duro? No momento onde a família está crescendo, 2 adolescentes, 2 jovens, a família indo bem, futuro, né, já está olhando, projetando casamento, aí daqui a pouco deve virem os netos, e vem essa desgraça, essa tristeza que veio sobre a vida e o coração de Eva. E nós podemos ver que o pecado sempre vai nos afetar e afeta também aqueles que nós amamos. O pecado de Caim não somente afetou Caim. O pecado praticado por Caim, o mal que ele fez, ele assassinou, ele matou. E esse pecado cometido por ele não somente afetou ele e a sua vida com Deus, mas afetou toda a sua família. A família toda sofreu, ficou machucada, ficou ferida, ficou sem chão, ficou por um momento sem esperança, sofreram por causa do pecado. Então podemos dizer que quando um peca, todos sofrem as consequências, todos sofrem a dor, todos sofrem a tristeza. Muitas mães hoje estão chorando, rios de lágrimas por filhos que estão distantes, que se separaram de Deus, por filhos que hoje estão presos numa penitenciária ou presos a um estilo de vida desregrado pela bebida em excesso, pelo fumo, pelas drogas, pela uma vida de prostituição. E essas mães hoje choram pelos pecados dos seus filhos, pelo estilo pecaminoso que esse filho optou viver. Aqui, essa tragédia, não é, de um irmão ter tirado a vida de outro, dentro do seio de uma família. Imagina o que aconteceu com aquela família. Mas a Bíblia fala aqui, né, que o pecado traz consequências, né? Mas, vou dar uma pausa aqui para você entender algo. Essa palavra hoje é para você que é mãe, para você que é mulher e pai também, tá bom? Estamos falando sobre a mãe de todos os seres humanos. E aqui nós estamos falando sobre essa primeira tragédia, essa primeira dor em família, que pecado tem consequência, que pecado afeta. Mas nós temos que lembrar algo, eu vou colocar esse porém, esse contudo. Não existe tragédia, não existe dor, não existe desgraça que Deus não possa curar, que Deus não possa tratar, que Deus não possa dar solução, que Deus não possa restaurar. Você está entendendo hoje o que Deus está falando com você? Eu puxei aqui essa história lá do começo, né? De como Deus criou um homem, criou a mulher, juntou, o casamento é algo dele também, e é algo permanente para ficarem juntos. E no meio da alegria, quando aquela mãe apresenta o filho e fala, eu recebi de Deus um bebê. Imagina toda aquela esperança projetada naquela criança. Aí chega o dia da desesperança. Aquela esperança que ela tinha projetado naquele filho, como se fosse tivesse ido tudo rio abaixo, sabe? Veio choro, veio lágrima, veio tristeza profunda. Eu acho que veio até uma grande perplexidade no coração desta mãe. Por que meu filho fez isso? Por que ele deveria de tirar a vida do seu próprio irmão? São coisas que nós não temos a resposta. E pode ser que hoje você esteja perguntando,
por que essa desgraça no seio da minha família? Por que essa dor no meio do meu lar? Por que essa desavença? Por que esse filho está tão distante de Deus? Eu criei ele, porque, olha, vou te dizer algo. A criação que Eva deu e Adão deu aos seus filhos foi igual, não foi imparcial. Ambos faziam sacrifício, ambos apresentavam a Deus, ambos foram colocados diante de Deus, ambos eram levados a conhecer Deus. O Deus que criou Adão e Eva, que um dia eles andavam com esse Deus, ali quando caía a tarde, no frescor do fim da tarde, vindo à noite, não é? A Bíblia fala que Deus andava e conversava com eles. Eles conheciam Deus. E com certeza eles passaram esses valores, esse conhecimento desse Deus para os seus filhos. Ambos tiveram acesso, ambos conheciam. Então que tragédia. Nós temos que entender algo hoje. Que mesmo havendo e vindo a dor, o inesperado, isso não foi algo que Eva projetou, que ela esperou, que ela estava querendo. De jeito nenhum. Era algo que ela jamais queria que tivesse acontecido no seu lar. E quem sabe hoje tem circunstâncias que você jamais desejou, mulher, que acontecesse no seio da tua família. Que tem circunstâncias que você não deseja que esteja acontecendo no seio do teu lar, em relação aos teus filhos, a você, ao teu marido, à tua família. Mas eu vou te dizer algo, e não sou eu dizendo isso, é a palavra de Deus dizendo para você hoje, de que não existe tragédia, dor, sofrimento, desgraça, que Deus não possa tratar, que Deus não possa reverter, que Deus não possa dar solução. Nós vamos ver isso agora, no próximo bloco. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa muito verídica, isso aconteceu na Bíblia, é verdade. Né? Isso aqui não foi uma história com história, é história com H mesmo. Foi algo histórico, algo que foi um fato, um acontecimento. E que pode se repetir, que pode acontecer de uma maneira talvez diferente, mas a dor, as dificuldades, hoje também nós vivenciamos. Vamos falar no próximo bloco o que pode acontecer, qual pode ser a solução, qual é a solução que Deus pode nos dar, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, eu estarei voltando daqui a pouco mais com você, não saia daí, estamos aqui em Gênesis capítulo 4, falando sobre Eva, a mãe de todos. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero